No diálogo que acabamos de ver, é possível visualizar um tipo de comunicação, que é indicada àquele personagem que não estava sabendo lidar com seu conflito. Perceba que o personagem que está o aconselhando trata na sua abordagem a mudança de perspectiva. Ele nos convida a olhar para o conflito como uma oportunidade de conexão e conhecimento do outro. Já pensou se todas as vezes que você precisasse comunicar a alguém algo que te incomoda, ao invés de gerar um desconforto, gerasse uma intimidade a mais com aquela pessoa? Como seria bom? Pois eu tenho uma boa notícia para você. Esse tipo de comunicação já foi teorizada por um psicólogo e é utilizada no mundo inteiro para mediar situações e conversas que exigem delicadeza. Estamos falando da comunicação não violenta. Ela se trata de uma técnica sistematizada pelo psicólogo americano Marshall Rosenberg na década de 1960, que, além de elaborá-la, a disseminou em cerca de 60 países e foi autor de vários livros sobre o tema. A comunicação não violenta tem como principal intuito comunicar às pessoas que algo que normalmente seria recebido de forma negativa. Por exemplo, uma reclamação, algo que o outro fez que te incomodou, sem que chegasse aos ouvidos dessa pessoa de uma forma que machuque, que magoe e que faça também aquela pessoa entender que o comunicado em questão não foi pessoal, e vice-versa, que eu possa receber a mensagem do outro de forma pacífica e que eu tenha empatia e compreensão suficiente para não levar para o meu lado pessoal. Marshall Rosenberg dizia que por trás de todo comportamento existe uma necessidade. E nessa frase ele dizia sobre como nós possuímos motivos diferentes para agir da forma que agimos, diante dos nossos gatilhos. Vamos ver um exemplo? No ambiente de trabalho, o seu colega Pedro possui uma mãe muito problemática, do tipo que grita e aponta o dedo às pessoas, e ele é traumatizado com a situação de conflitos. Portanto, quando um problema surge, o Pedro o esconde por medo de discussões que mediariam a solução desse problema. Do outro lado, temos o Jorge, que foi muito reprimido na sua infância. Vamos supor que ele tenha uma história emocionante e, por isso, no ambiente de trabalho, ele é uma pessoa que procura se impor de forma brusca pela repressão que passou a ele. É extremamente exigente consigo e não tolera os erros dos outros. Aí você me indaga, mas Roberto, não tem como eu saber as histórias dessas pessoas. E mesmo que saiba, eu não tenho a obrigação de lidar com as demandas dos outros. Além disso, como você citou anteriormente, há as expectativas que eles botam sobre mim. E eu concordo plenamente com essa dúvida. Assim como não tem como outras pessoas saberem o que aconteceu na sua vida, isso inclui qualidades e defeitos. Mas a questão é que nós não precisamos saber dos motivos das outras pessoas e justificar comunicações violentas. A nossa função, como colaboradores em um espaço, é aceitar a existência dos motivos, a existência dos gatilhos pessoais de cada um e entender que todos nós somos seres violentos. Não aquela violência de guerra que grita, ofende e mata, mas que todos nós possuímos motivos pessoais que nos zangam. E depois de aceitar a existência desses fatores, é que entra como solução nas nossas conversas a técnica da comunicação não violenta. Ela não cobra que você conheça a história do outro e nem cobra do outro que ele conheça essa técnica. Ela se trata de uma solução para mediar qualquer embate. Essa comunicação serve para substituir aquele ataque ou recuo que temos quase que naturalmente diante de julgamentos e críticas. Mas vamos ao que interessa. Afinal, como funciona essa técnica? A comunicação não violenta se baseia em 4 pilares. O primeiro, a observação. Aqui nesse pilar, primeiro percebe-se o seu redor, o que está acontecendo, qual a situação e qual o conflito. A parte principal desse passo é observar, sem julgamentos, sem posicionamentos,
e interpretações pessoais. Por um exemplo, Pedro, um colega de trabalho, se senta ao seu lado e vocês dividem uma mesa. A experiência não é confortável para você. E de primeira, o que te vem à mente é: que pessoa desorganizada. O seu colega não parece desconfortável. Portanto, até então, aquele conflito é só seu. A função da observação, nesse caso, é fazer com que você consiga analisar a situação como uma pessoa de fora. Imagine que você é um narrador dessa situação. Detalhe, e sem levar em consideração pontos de vista. Seguindo o nosso exemplo, muito provavelmente que a sua resposta seria: há duas pessoas dividindo uma mesa. Uma pessoa é desorganizada e outra organizada. Uma se sente desconfortável e a outra não percebe o que está acontecendo. Se formos ainda mais fundo, conseguimos analisar que há uma pessoa metódica, portanto prefere uma mesa organizada e tem lugares para cada uma de suas coisas. E o seu colega é uma pessoa criativa. Ele constantemente muda as coisas de lugar, pois seu funcionamento é dessa forma. Percebe como já tiramos um peso do peito somente através da observação? Esse primeiro passo é de suma importância e lida bastante com a nossa capacidade de percepção dos nossos ambientes e ideais. Posteriormente, vamos para o segundo pilar, o sentimento. Diferente da observação, no sentimento, nós paramos por um minuto de olhar para os fatores externos e olhamos para dentro. Aqui nós definimos e mapeamos o que aquela situação nos faz